Nós estamos caminhando aqui nessa área do agreste. E esse terreno que a gente está vendo aqui, sem plantas, é o subsolo. Porque a crosta terrestre é dividida em solo superficial, depois subsolo e rocha matriz. Então isso aqui que a gente está vendo não é solo. Pode ser terra, mas solo não é. E a gente que é dessa área conhece, sabe que aqui existia um solo de 1 metro de espessura. Aqui nós estamos pisando. Existia um solo de 1 metro de espessura, porque aqui é o agreste do Nordeste. E a gente vê que o número de plantas permanentes, no caso esses arbustos, pelo porte são arbustos, mas na realidade isso aqui foram árvores de grande porte, como aqui a catingueira, que é uma árvore de grande porte aqui no cerrado. E a gente olha o terreno, vê esse negócio desmatado. Aqui tem menos plantas permanentes do que na caatinga do sertão. E aqui é agreste. Não existe caatinga. E a caatinga, que foi comemorado ontem, dia 28 de abril, como o dia da caatinga, ela é semiárido porque não tem solo. E aqui também já não tem solo, mas aqui foi o homem que criou essa situação. E a gente fala isso porque tem alguém dizendo que o semiárido nordestino é uma caatinga. É falso. A caatinga tem no máximo 250 mil quilômetros quadrados em 8 estados do Nordeste. Dentro do sertão nordestino, onde estão as caatingas, existem áreas muito férteis ainda, como é o caso das várzeas dos inúmeros rios, as changes das serras. Mas aquele semiárido que hoje tem cerca de 800 mil quilômetros quadrados no Nordeste, se você tira 800 mil, tira 250 mil quilômetros quadrados da caatinga, são 550 mil quilômetros quadrados de semiárido artificial. Aí o cara vai para a universidade e chega lá, já agora, depois que destruíram o ambiente lá do sertão, aí chega lá, dá uma olhada e diz, puxa, tá tudo seco aqui, morto. Vai até, provavelmente, na época da seca. Aí não vê que na caatinga, mesmo chovendo, turbilhão, não existe vida. Ou existe na medida muito limitada, imposta pela falta de solo, que é o quarto elemento da natureza, que não existe lá, nunca existiu. Aqui não, aqui existiu. E a gente vê que as plantas aqui estão num porte muito semelhante ao porte das plantas da caatinga. E clareiras, como diz, caatinga significa clareiras, áreas muito abertas, sem nenhuma planta permanente, porque essas plantas que a gente está vendo aqui, a nível de arbusto e árvore, árvore não, porque árvore aqui não vê nenhuma, a nível de arbustos, elas são vida longa. A gente vê uma planta dessa aqui, que aqui é chamada de pata de gado, pata, por conta da folha, o formato, e tem seu nome científico. Ela tem mais de 20 anos aqui, só que ela não vai crescer, porque não tem solo. Esse terreno aqui não tem os nutrientes minerais necessários para manter a planta de grande porte. E é o que acontece na caatinga. A caatinga só existe uma planta a nível de árvore, que é a favela, que nem é do Nordeste, veio de fora. Então é preciso a gente dizer, esse pessoal que está sentado lá no birô, na universidade, falando caatinga, sertão, não sei o que. Isso aqui, por exemplo, não tem solo, por isso que não nasce planta, pode chover um dilúvio. E a gente vê que as plantas são tudo raquíticas. Aí se a gente diz que no Nordeste só existe um semiárido natural, que é a caatinga, onde a vida não consegue se desenvolver porque não tem solo,
que é o quarto elemento da natureza. Tem gente que fica torcendo na cabeça, dando piada, soltando piada lá na internet. Naturalmente, não diretamente, porque esse pessoal é absolutamente covardes. Eles não sabem o que estão fazendo e tentam criticar um trabalho de quem está com os pés no chão. De quem está com os pés no chão, fazendo trabalho de educação ambiental. Você não consegue fazer educação ambiental sentado num birô não, aí na universidade. Não consegue, porque isso aqui muda. Os elementos da natureza, incluindo as suas variáveis atmosféricas, elas são dinâmicas. Variam constantemente. Então aqui nós estamos caminhando num terreno que há 100 ou 150 anos era coberto de uma mata muito densa, com árvores de porte médio e alto, grande, com mamburana, angico, aroeira, catingueira, mororó, feijão bravo, e hoje não tem mais, porque o homem ao longo dos tempos ele foi eliminando qualquer probabilidade dessas plantas crescerem. E a gente vê a pobre da Jurema aqui, que não cresce, com 20, 30 anos de vida, não sai do chão. E é uma árvore de grande porte. Porque não tem solo. O homem destruiu esse solo ao longo de 100 anos. E você não consegue fazer agricultura aqui. E não consegue criar pasto fugado. Porque a gente vê que o pasto já está todo amarelando, secando com apenas 5 dias de verão. Porque esse terreno ele não absorve água. É um terreno rígido que vem sendo usado para criar gado bovino, que fica pisando o terreno, que além de soltar o solo nesse terreno um pouco inclinado, ele vai compactando e não entra nem 20% da água das chuvas por ano. Não entra nem 5% de água da chuva aqui nesse terreno. Então 5 dias de verão já é suficiente para não ter mais água aqui ao alcance da raiz dessas plantas, que são plantas que têm raízes com no máximo 20 centímetros de comprimento. A gente precisa explicar isso ao homem que está lá na universidade. Porque o problema daqui é desinformação mesmo. O homem fez isso aqui, o homem que fez isso aqui é um homem rude, que não tem nenhuma formação intelectual. E ele fez isso sem querer e sem saber. Aí vem um cara da universidade com um anel no dedo dizendo que isso aqui é caatinga, só porque não tem, agora ele vê. Aliás, ele nem disse, porque ele vê essas terras ainda cobertas com esse pasto rasteiro e não sabe que aqui essa massa vegetal que está aqui não representa nem 10% da massa vegetal que existiu aqui. E isso para o clima é absolutamente crítico, porque a gente sabe que a planta escolhe um lugar para nascer e viver de acordo com os 4 elementos da natureza e suas variáveis atmosféricas. Não tem como modificar isso, nem com sua tecnologia, e dizer que isso vai dar certo. Não vai dar certo não, não deu certo. Então o homem precisa evoluir, é o próprio homem que vai a uma universidade, uma faculdade, o doutor que bota um anel no dedo, que chega aqui, quando for daqui a 5 meses que não tiver nenhuma planta verde aqui, ele vai chamar isso aqui de caatinga. De semiárido, é semiárido hoje, porque foi o homem que criou. Se você que está assistindo o nosso trabalho, nós estamos fazendo um trabalho com os pés no chão, com conhecimento. Não é chute não, aqui é tudo feito ao vivo. Se você está ouvindo um trabalho desse e tenta criticar, você está totalmente por fora da situação. O Brasil está precisando de gente que construa, como eu faço, e não que destrua, usando armas sutis, através da internet, através da palavra, da falsa informação. Venha para cá fazer o trabalho mais eu. Vamos ajudar o Brasil a dar certo, que o Brasil está se acabando a partir daqui, do Nordeste. Com essa área que chamam de semiárido, que, como a gente disse, 60% dessas terras são semiárido porque o homem fez assim. Não é natural. E a natureza precisa de tempo para se recuperar, mas ela não se recupera enquanto o homem estiver persistindo nesse tipo de comportamento destrutivo.